Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título A Ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição de Jesus representou a garantia para os que creem que um dia ressuscitarão para a vida eterna num corpo glorificado igual ao de Jesus. Nesta lição, estudaremos sobre a doutrina da ressurreição no Antigo e em o Novo Testamento. Conheceremos a natureza da ressurreição de Cristo. Veremos as evidências da ressurreição de Jesus, finalizando o nosso estudo entendendo sobre o propósito da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Crenças da ressurreição no Antigo Testamento. Na realidade, no Antigo Testamento, não existe uma consolidação doutrinária da ressurreição. Porém, passagens bíblicas atestam, sem dúvidas, que existia uma crença positiva da condição de uma ressurreição após a vida terrena. Muito bem estabelecida, então, no primeiro livro, que se considera como sendo o primeiro livro escrito da Bíblia, o livro de Jó. Passagens bíblicas importantes no contexto dos acontecimentos narrados no Antigo Testamento nos induz a perceber que paulatinamente a crença da ressurreição foi se consolidando como uma doutrina. Entre estas passagens, nós podemos citar, por exemplo, a de Ezequiel, capítulo de número 37, versículos 1 a 4, que diz: Livro de Ezequiel, capítulo de número 37, versículos 1 a 4, diz assim a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: Profetiza a estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar no Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Um outro episódio que determina a crença da ressurreição no Antigo Testamento foi a ressurreição no tempo do fim, profetizada por Daniel, no capítulo 12, versículos de número 1 ao 4. Há também no Antigo Testamento uma promessa de ressurreição coletiva no tempo do fim, em Oséias, capítulo de número 13, versículo 14, e uma ressurreição individual para cada um que crê. Isto no Salmo de número 86. Salmo 86, versículos de número 8 ao 13, diz assim: Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome. Pois tu és grande e operas
maravilhas. Só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graças, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome, pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma da mais profunda sepultura, ou seja, do mais profundo poder da morte. Passemos agora a falar sobre as crenças da ressurreição em um Novo Testamento. Em um Novo Testamento, podemos contemplar de forma claríssima os fundamentos da doutrina da ressurreição na prática, com os seus respectivos desdobramentos e consequências espirituais. Duas ressurreições universais são mencionadas, sendo uma para a vida e outra para a morte. Leiamos então as passagens registradas. A ressurreição para a vida eterna é a primeira, onde viveremos com Cristo eternamente no céu. Na primeira carta aos Tessalonicenses, em seu capítulo de número 4, Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo do 13 ao 18, diz assim a palavra de Deus. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos, por palavra do Senhor, isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Uma outra ressurreição universal será a ressurreição para a morte eterna, significando uma vida de angústias e sofrimento eterno no lago de fogo e enxofre. No livro de Apocalipse, capítulo de número 20, versículos 11 ao 15, diz assim a palavra do Senhor. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu aos mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados, um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado
para dentro do lago de fogo. Jesus afirma categoricamente, através de um relato, de uma história, no caso, o rico e o mendigo Lázaro, na qual ele dá nome a pelo menos um dos personagens, no caso Lázaro, vivendo uma vida eterna em sofrimentos. Após a morte física, ele fala que um outro personagem, no caso o rico, em que não foi mencionado o seu nome, vivendo então uma vida de angústias. Este rico que ressuscitou, vivendo uma vida de angústias e sofrimentos no inferno, caracterizando então esta condição de existir uma ressurreição para a vida eterna e uma outra ressurreição para a morte eterna, ou seja, o viver em sofrimentos. Isto está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo de número, segundo escreveu Lucas, melhor dizendo, no capítulo de número 16, versículos 19 ao 31. Leamos então esta passagem que caracteriza uma ressurreição para a vida eterna e uma outra ressurreição para a morte eterna. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, de ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. A natureza da ressurreição de Jesus. A ressurreição de Cristo é fato irrefutável e indubitável, sendo a ressurreição de Cristo a base fundamental de toda a teologia cristã. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé é débil, insignificante, ineficaz, é vã. Portanto, não temos nenhum motivo para ter esperança,
para também um dia provarmos a ressurreição para uma vida eterna no céu, se Cristo não ressuscitou. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 12 a 19, diz assim a palavra do Senhor. 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 12 ao 19. Ora, se é corrente pregar-se que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, é vã a vossa fé, e somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. A verdade absoluta é que Cristo ressuscitou num corpo glorificado e nós também ressuscitaremos num corpo igual ao dele, imune ao pecado, sem limitação de tempo e espaço, num corpo glorificado pelo Senhor. E aí veremos para sempre, ou viveremos, melhor dizendo, para sempre com Ele, nas mansões celestiais, livres da morte física e espiritual. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 20 a 26, diz assim: Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias nos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. A partir, então, deste contexto da realidade da ressurreição de Jesus, vamos agora passar a estudar sobre as evidências da ressurreição de Jesus. A Bíblia Sagrada nos apresenta passagens que evidenciam claramente a ressurreição do Senhor Jesus, tendo ele sido visto por inúmeras testemunhas após a sua crucificação e morte. Visto, ressurreto, vivo, um Deus vivo. A ressurreição de Cristo é a base fundamental da nossa fé, da nossa esperança, da nossa expectativa de um dia ser arrebatado pelo Senhor Jesus Cristo para viver com Ele para sempre no céu.
Podemos mencionar pelo menos os seguintes textos bíblicos que comprovam materialmente esta condição da ressurreição plena do Senhor Jesus. A primeira aparição de Jesus em um corpo glorificado, ressurreto, um Deus vivo que veio da morte física, ao terceiro dia ele ressuscitou e aparece pela primeira vez a Maria Madalena. Jesus aparece a Maria Madalena e dialoga com ela, embora inicialmente ela não tenha reconhecido o Senhor, mas logo se apercebeu que era o Mestre que falava com ela. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 20, versículos 10 a 18, diz assim a palavra do Senhor. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria Madalena, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados, onde o corpo de Jesus fora posto, uma à cabeceira e outro aos pés. Então, eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Raboni, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: vi o Senhor, e contava que ele lhe dissera estas coisas. E agora eu quero dizer aleluia por isso. Glórias ao nosso Deus, porque este fato nos coloca também na condição de um dia, se Jesus não voltar daqui a 100 anos, ressuscitar num corpo glorificado. A segunda aparição de Jesus foi às mulheres. Muitas mulheres foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, pois viram o Senhor ressurreto diante delas. E aí quem narra esta condição quem narrou foi Mateus, capítulo de número 28, versículos de 1 ao número 10, que diz assim: no findado sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia, e depois depressa, e dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente no sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais,
ide avisar os meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Ou seja, Jesus então se apresentou aos seus irmãos na Galiléia. Outra aparição de Jesus foi ao apóstolo Pedro, a conversas que os discípulos a caminho de Emaús empreenderam, mencionaram que Jesus já havia se mostrado ressurreto a Pedro. Isso foi narrado por Lucas, no capítulo de número 24, versículos 32 a 35. Capítulo de número 24, versículos 32 a 35, diz assim a palavra do Senhor. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então, no caso aqui, Pedro. Então os dois contaram o que lhe aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Nós temos ainda mais 4 aparições de Jesus e, na realidade, nós só vamos citar. Aos discípulos, ele apareceu enquanto os discípulos estavam reunidos. O Senhor Jesus aparece repentinamente diante deles, com prova material do seu corpo ressurreto. Quem escreveu isso foi João, no capítulo 20, versículos 19 a 29. Jesus apareceu também na ascensão ao céu. Jesus explica aos seus discípulos e as Escrituras e dá instruções e ascende ao céu, voltando para a casa do Pai. Isto foi narrado pelo médico Lucas, capítulo 24, versículos 44 ao 53. Como uma sexta aparição de Jesus, nós temos aos 2 discípulos na estrada de Emaús, que acabamos de ler. Jesus conversa com 2 discípulos na estrada de Emaús e eles não o reconhecem. Porém, posteriormente o reconheceram, mas lamentam o fato que só tardiamente foi feito este reconhecimento. Quem escreveu isto foi Lucas, capítulo 24, versículos 13 ao 35. E por último, como evidência da ressurreição de Jesus, ele aparece a 500 pessoas, a Tiago e também ao apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo relata em sua epístola aos Coríntios que Jesus apareceu depois de ressurreto a 500 pessoas, a Tiago e também a ele mesmo. Isto está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos 1 ao 8. Qual foi o propósito da ressurreição de Jesus? O propósito da crucificação, morte e ressurreição de Jesus foi vencer a própria morte física num primeiro momento, materializado pelo túmulo vazio, mas principalmente vencer os grilhões da morte espiritual. Um Deus que se fez carne, habitou entre nós e derramou o seu precioso sangue pela remissão dos pecados de toda a humanidade e de forma universal. Jesus, demonstrando seu infinito amor para conosco, se deixou ser crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, consolidando então plenamente a nossa salvação da morte, da mais profunda sepultura e justificação de nossos pecados diante de Deus, nos redimindo para nos reconciliarmos e termos então um corpo glorificado igual ao dele. Nossa grande esperança
A esperança do cristão foi relatada pelo apóstolo Paulo na sua carta aos Coríntios, que tipifica a nossa majestosa vitória sobre a morte, onde um dia viveremos plenamente e em abundância com o Senhor Jesus. Isto está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 50 ao 57, que diz o seguinte: Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, no momento num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Concluindo a nossa aula de hoje, a doutrina da ressurreição dos mortos é garantida pela incontestável ressurreição do Senhor Jesus. Temos a esperança confirmada pela fé que a nossa peregrinação no plano terrenal será coroada pela nossa glorificação num corpo ressurreto, livre da morte, com morada definitiva nas mansões celestiais. Bênçãos de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.